Boa tarde a todos. A Associação dos Conservadores e Restauradores de Bens Culturais Móveis do Rio Grande do Sul, a CORRS, em parceria com a Rede de Museus da UFPEL, apresentam o nosso quarto encontro Conservação em Pauta. Hoje, com a conservadora restauradora Raquel Augustin, com a palestra Gestão como Forma de Preservação. Como e por que elaborar políticas de gestão de acervo em museus. Este evento é uma proposta totalmente online que apresenta palestras sobre a conservação e restauração de bens culturais no Brasil durante a pandemia da Covid-19. Raquel Augustin é mestre em Ciência da Informação, especialista em Museografia e Patrimônio Cultural, graduada em Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis, com interesses em conservação e restauração de papel e documentação, gestão e conservação preventiva de acervos. Atualmente trabalha como conservadora restauradora de forma autônoma, é professora convidada de especialização em conservação preventiva de bens culturais móveis eclesiásticos da PUC Minas, na área de conservação preventiva de acervos em papel. Ela compõe a chapa eleita para o biênio 2019 e 2021 da nossa ACOR-RS como vice-presidente. Então, agora, apresento a Raquel Augustin, que vai dar início à sua palestra, e desejando que vocês aproveitem bastante a tarde de hoje. É contigo a palavra, Raquel. Boa tarde. Muito obrigada, Andréia. Pessoal, eu agradeço a oportunidade de estar aqui e eu gostaria de mencionar que essa fala de hoje, ela é fruto da minha dissertação de mestrado, foi defendida em 2017, ela foi orientada pela professora Kátia Rodrigues Barbosa, na Escola de Ciência da Informação da UFMG, e está disponível para consulta no repositório da UFMG para quem se interessar. Bom, o tema de hoje, então, é como e por que elaborar as políticas de gestão de acervos em museus. A intenção é que essa fala não seja muito longa. Acredito que a gente não vai ultrapassar os 30 minutos. E eu peço, assim, que todos que tiverem questionamentos, que tiverem perguntas, insiram essas perguntas no chat para que a gente possa responder posteriormente. Fiquem à vontade, toda pergunta é válida. Caso alguém queira visualizar a apresentação em tela cheia, no canto inferior direito, vocês têm um quadradinho com 4 setinhas que vocês podem ampliar. E é isso, então vamos começar. Bom, a intenção da fala de hoje é apresentar para vocês essa tipologia de documento, as políticas de gestão de acervos, e estabelecer a relação delas com a preservação de acervos em museus. Então, vamos em frente. Antes de tudo, a gente precisa entender os museus como organizações. Organizações culturais que trabalham com conhecimento, certo? Então, essas organizações culturais que trabalham com conhecimento, elas possuem nas suas equipes profissionais multidisciplinares, que vão ter conhecimentos multidisciplinares. Mas, além desses conhecimentos multidisciplinares, nós temos outra classificação, que seria a chamada classificação entre o conhecimento tácito e o conhecimento explícito. O conhecimento tácito é aquele que não está registrado. É aquele que se relaciona com o know-how, com o capital intelectual de uma instituição, com as experiências vinculadas ao trabalho nessa instituição. E o conhecimento explícito é aquele que pode ser acessado por meio de documentos, é aquele que já está registrado. Por que isso é importante da gente ter em mente? Porque justamente as nossas políticas, elas vão nos ajudar a estabelecer um vínculo, um fluxo entre esses conhecimentos, a registrar esse conhecimento tácito, certo? Bom,
Então, temos esses conhecimentos que são disseminados por meio de fontes de informação. As fontes de informação, elas podem ser classificadas de diversas formas e entendidas de diversas formas, certo? Bom, inicialmente, nós temos fontes de informações que podem ser primárias, secundárias ou terciárias, de acordo com a proximidade com esse autor, se foi o próprio autor que produziu esses dados, se ele está utilizando dados de terceiros, ou se ele está simplesmente fazendo uma compilação de dados já produzidos, posteriormente, numa listagem, digamos assim. Essas fontes de informação, elas são pessoais ou impessoais? Elas se destinam a um grupo de pessoas ou a uma pessoa específica? Elas podem, além disso, também ser formais ou informais, de acordo com o seu suporte, ou seja, elas podem estar fisicamente existentes ou elas podem ser uma informação oral. E elas podem ser internas ou externas a essa instituição, produzidas, acho que aqui, de acordo com a localização da sua fonte de geração, né, digamos assim, sua fonte produtora. Esses conhecimentos, então, essas informações geradas, elas vão contribuir para algo, quando elas são organizadas, elas vão contribuir para algo que é chamado de memória organizacional. A memória organizacional é tudo aquilo que vai definir o que é a sua instituição, quais são os diferenciais da sua instituição, como ela se pauta em relação aos seus processos de trabalho, como ela desenvolve as suas atividades, né? Então, a memória organizacional ajuda a entender essas etapas de trabalho, ajuda a compreender como a cultura organizacional dessa instituição se formou e o que estabelece, o que define essa instituição como algo distinto das demais. Além disso, ela traz algo interessante, que seria o histórico operacional dessa organização, dessa instituição, desse museu, no nosso caso, né? E, consequentemente, a sua memória técnica. O que a gente pode destacar aqui? Por exemplo, as soluções que foram encontradas para demandas, para problemas existentes, aspectos pertinentes de um processo de tomada de decisão, o que foi considerado para se chegar a determinada decisão, né? E com isso, com essa compilação, com essa organização desses dados, é possível evitar a repetição de erros, evitar o retrabalho, evitar a duplicação de esforços, e com isso também evitar a perda de conhecimento corporativo, gerando, contudo, um aprendizado organizacional, um crescimento, uma evolução no seu museu, uma evolução na sua instituição, na sua organização, certo? Muito bem. Temos, então, em mente o que é o conhecimento tácito, o que é o conhecimento explícito, o que é essa memória organizacional, como ela contribui para a gestão dos espaços, como o museu pode se beneficiar desses conceitos e dessas ideias, dessas concepções, né? Passamos, então, ao nosso tema principal, que seria a relação entre gestão e preservação. Como a maioria de vocês bem sabe, a preservação pode ser entendida como qualquer ação voltada à manutenção, defesa, salvaguarda daquele patrimônio cultural que esteja em risco. E a musealização, ela pode ser entendida como uma estratégia de preservação. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso, sobre o que é a musealização, como ela se relaciona com a preservação. Aqui eu quero destacar para vocês o que está em vermelho nesse texto, que é justamente a relação da preservação com a gestão e com as políticas. O IBRAM salienta que tanto a gestão quanto a elaboração dessas políticas de orientação são formas de se promover a preservação de um acervo. Em begezinho, eu quero destacar para vocês justamente os fatores, os tópicos que apontam a relação da preservação com a gestão de acervos em específico, com a musealização, com o tratamento informacional e material desses acervos.
né? Então, a gente tem controle ambiental, acondicionamento e por aí vai. Mais especificamente, quando a gente trata e trabalha com musealização de um patrimônio, a gente está trabalhando com a ressignificação de um objeto, com a ressignificação de um objeto que não necessariamente é material, ele pode ser imaterial. Pense num objeto como algo a ser trabalhado, como algo a ser musealizado. Pode ser uma música, pode ser uma tradição, pode ser algo que não necessariamente é tangível, certo? Muito bem. A musealização, então, compreende essa concessão de um novo uso a esse objeto, uma nova função, um novo significado, que vai muito além da sua função original, da sua função de uso, digamos assim, né? Seu aspecto de uso. Esse objeto, então, quando ele entra numa instituição museológica, ele passa a se configurar como um representante, como um testemunho de algo, que pode ter diversas possibilidades de leitura e de discursos, de narrativas, certo? Mas, para que ele consiga chegar a essa ressignificação, ele precisa passar por um tratamento técnico que engloba a sua inserção no museu através do processo de aquisição, passando por um processo de pesquisa, conservação, documentação, para, enfim, chegar ao seu processo de difusão, de disseminação enquanto objeto reinterpretado, certo? Muito bem. Aqui eu destaco para vocês a conservação e a documentação como etapas muito interligadas e que são compreendidas na museologia como salvaguarda. Então, por que eu estou destacando esse aspecto da salvaguarda? Porque ela é imprescindível para o processo de musealização. Mais para frente, nós vamos ver que existem inter-relações entre os processos de aquisição, de documentação, de conservação, e que essa salvaguarda ela está por trás de todo o processo de gestão dos acervos. Muito bem. Como, então, nós vamos compreender e entender o que é essa gestão do acervo, né? A FARRE, numa publicação de 95, argumenta e define a gestão de acervos como um sistema integrado que vai trabalhar com o tratamento dos objetos na sua instância informacional e material, com o intuito de preservar e conceder acesso a esses objetos. Então, nós podemos entender justamente a gestão de acervos como o tratamento informacional e material do objeto. Ok. Para quem quiser se aprofundar em todas as possibilidades e todos os tipos de trabalho, de tratamento que podem ser relacionadas à gestão de acervos, eu sugiro que acesse a norma Spectrum, tem aqui o linkzinho. Como essa apresentação vai estar disponibilizada no YouTube, eu acredito que não vai dar para clicar, mas dá para copiar e procurar no Google, etc., né? Essa norma é uma norma internacional que trabalha justamente e aborda e divulga quais são as etapas de gestão de coleções. Gestão de coleções, gestão de acervos. Aqui a gente trabalha como sinônimos, certo? E ela define, ela separa em 4 tópicos, 4 itens, as atividades relacionadas a essa tipologia de trabalho, a essa gestão de acervos. Então, um dos itens é o desenvolvimento das coleções, outro item é a documentação dessas coleções, o próximo é o acesso a essas coleções, e, por último, a conservação dessas coleções. Cada um desses tópicos tem inúmeros subtópicos com inúmeros protocolos e procedimentos que podem ser abordados. E aqui eu quero trazer para vocês justamente a diferença entre políticas, protocolos e procedimentos. Quando a gente está sempre definindo alguma coisa ou apresentando alguma coisa, descrevendo algo, é importante salientar o que essa coisa é e o que essa coisa não é, certo? Então, as políticas, elas vão nos apresentar
o que deve ser feito e por quem deve ser feito. Os protocolos já vão destacar como isso que foi apresentado deve ser feito. E os procedimentos englobam aquilo que é feito em si, a atividade. Então, a política ela é algo mais global, ela é mais genérica, enquanto que o protocolo é um documento mais detalhado, é um passo a passo, ok? Bom, então, temos essa concepção de memória organizacional, temos essa concepção de conhecimento tácito, do que é uma gestão de acervos, mas o que são as políticas de gestão de acervos em si? Primeiro, vamos novamente falar o que elas não são. Elas não são um plano museológico. Um plano museológico, ele é um documento que vai dar as diretrizes para o museu num período específico. Ele vai determinar metas, vai caracterizar esse museu e vai estabelecer estratégias para atingir essas metas. A nossa política de gestão de acervos pode ser um anexo desse plano museológico, mas ela não constitui o plano museológico em si. O plano museológico é muito mais abrangente do que a política de gestão de acervos. E como eu comentei com vocês, as políticas e os protocolos também são distintos. Existe uma hierarquia entre eles. As políticas estão acima dos protocolos, em termos de destrinchamento da informação, detalhamento da informação, certo? Bom, as políticas, então, vão ser documentos orientadores, documentos que vão trabalhar com organização e descrição das etapas de tratamento físico e documental dos acervos. Com isso, elas vão fornecer e divulgar esse posicionamento estratégico dos museus para a tomada de decisão, principalmente quando elas estiverem inserindo critérios, parâmetros, interrelações entre os espaços. E a atribuição de responsabilidades, certo? Mas, além disso, quando esses documentos, essas políticas são disseminadas, elas também acabam se transformando num elemento de comunicação das organizações. É comum, não é comum, mas é mais fácil você encontrar uma política de empréstimos, por exemplo, do que uma política de gestão de acervos disponível na rede. Por que será isso? Porque ao divulgar a sua política de gestão de empréstimos, sua política de empréstimos, você já está comunicando àquele solicitante quais são as etapas que precisam ser cumpridas, quais são os documentos que precisam ser enviados, e assim você está facilitando essa solicitação, essa requisição entre as instituições, certo? Ou seja, elas se transformam num elemento de comunicação, como eu comentei com vocês. Bom, essas políticas, enquanto documentos organizacionais, documentos institucionais, elas vão registrar práticas e vão registrar também atividades rotineiras das instituições. Então, elas vão consolidar práticas, rotinas, atividades que já vêm sendo feitas há muito tempo. E a partir do momento que vocês estabelecem, elaboram, pensam a respeito dessas instituições, durante a elaboração da sua política de gestão de acervos, você acaba repensando algumas prioridades, você acaba repensando determinados processos, determinadas etapas, determinados modos de fazer que podem ser feitos de forma distinta, de forma aprimorada. Bom, além disso, elas vão trazer quais são as atribuições de determinados cargos. E aí, com isso, elas facilitam as relações interpessoais entre as pessoas. Porque não existe mais aquela desculpa, digamos assim, de que algo não foi feito porque não era minha função. Tá determinado qual é a função de cada um. Então, isso facilita também a supervisão da equipe, facilita o gerenciamento e o treinamento das pessoas envolvidas, né, na instituição. Se transformando, assim, num documento que vai se configurar como uma fonte primária, interna, impessoal e formal de informação dentro do museu, se configurando como um elemento de memória organizacional. Mas,
será que todas as políticas de gestão de acervos vão ter o mesmo tipo de conteúdo? Será que isso é algo normativo? Será que isso é algo padrão? Não necessariamente. É importante que as políticas elas façam sentido para as instituições que estão desenvolvendo esses documentos, né? Esses determinados documentos. Então, o conteúdo é variável. Aqui, eu trouxe para vocês possibilidades de tópicos dentro de uma política de gestão de acervos. Essa listagem, ela foi compilada de acordo com o levantamento bibliográfico que foi feito, está aqui na lateral. E muitos dos tópicos parecem sinônimos, mas eles, se vocês repararem, eles estabelecem uma hierarquia entre eles. Então, alguns dos tópicos aqui presentes, eles podem estar englobados no decorrer do seu texto, sem necessariamente serem subtítulos dentro da sua política. É preciso contemplar todos esses tópicos? Não. É preciso contemplar os tópicos que façam sentido para a sua instituição. Mais para frente, eu vou destacar para vocês que, geralmente, os 5 tópicos são comuns entre todos os autores. E são esses tópicos que eu sugiro que vocês desenvolvam no desenvolvimento, que vocês desenvolvam na elaboração de uma primeira política de gestão de acervos. A partir das atualizações, eu sugiro que vocês vão acrescentando outros tópicos. Ou então, que já se aventurem de início, mas que não deixem esses 5 tópicos de fora, porque eles são fundamentais e eles são aquisição e incorporação, conservação, documentação, apresentação do acervo, empréstimos. Eu acho que eu já falei os 5, né? Acho que é isso. E aí, vamos então adiante com o que vai justificar essa elaboração da política de gestão de acervos. Bom, foi comentado que a política vai influenciar a tomada de decisão no processo gerencial de gestão de acervos, mas será que ela é a única responsável pela tomada de decisão? Será que a normativa é tão estreita e tão rígida a ponto de não considerar outras possibilidades? Não. A política de gestão de acervo, ela vai ser um dos fatores a serem considerados durante um processo de tomada de decisão em relação à gestão de acervos. Vários são os tópicos que precisam ser considerados para escolher uma forma de fazer algo ou outra forma de fazer algo. Por exemplo, quais são os riscos envolvidos na escolha A, na B ou na C? Qual é o tempo que você tem disponível para fazer esse procedimento? Qual é a missão da sua instituição? Essa atividade condiz com a missão da instituição? Existe uma relação de custo-benefício benéfica na escolha A, na escolha B ou na escolha C? Qual é a quantidade de pessoas que você precisa para fazer determinado tipo de intervenção, determinado tipo de atividade, determinado tipo de documentação? A sua equipe é capacitada para isso? Aí, a partir disso tudo, a gente vai considerar também a infraestrutura envolvida no processo de cada uma dessas escolhas, para cada uma dos dilemas e dos problemas e dos desafios que possam vir no decorrer da gestão de acervos, e considerar também qual é a orientação da sua instituição para determinados tipos de atividades. E essa orientação vai estar presente justamente nas políticas de gestão de acervos. Bom, além disso, além desse auxílio à tomada de decisão, a política de gestão de acervos, ela contribui para uma continuidade de postura da sua organização. Como assim? Por exemplo, nós temos vários casos de descontinuidade, de desincorporação, de desligamento de alguns funcionários e incorporação de outros funcionários. A existência de uma política de gestão de acervo confirma
e estabelece e promove uma uniformidade e uma continuidade nas decisões que são pautadas a partir de determinados critérios que já foram estabelecidos nesse documento orientador. Então, existe uma maior coerência no desenvolvimento das atividades, né? Além disso, esse documento ele pode facilitar e auxiliar a confrontos que trabalhem com pressões externas, pressões internas, porque esse documento pode funcionar como uma referência e uma consulta para justamente o profissional entender qual é a sua postura enquanto funcionário dessa instituição frente a essa demanda, a essa pressão existente. Como assim, Raquel? Você está falando uma coisa que está muito genérico, eu não estou conseguindo entender. Bom, exemplo. Alguém quer fazer uma doação para o seu museu, alguém quer incorporar ao seu museu um objeto X que não faz sentido, que não conversa com a sua coleção, que não dá continuidade à linha de trabalho que você desenvolve. E aí, a partir do momento que você tem os critérios estabelecidos de qual é a sua linha de trabalho, qual é o seu recorte temporal, qual é o seu recorte geográfico, quais são as coleções que você desenvolve, qual é o tipo de objeto que você aceita, você está respaldado para falar que você não pode aceitar esse objeto, esse artefato, e sugerir que essa pessoa procure outra instituição mais adequada e que tenha uma linha de ação mais vinculada ao que esse objeto se propõe, digamos assim. Bom, além disso, esses critérios, eles auxiliam a gente entender como as decisões são tomadas, por que algo não foi aceito, por que algo foi aceito, por que algo foi desenvolvido de determinada forma, por que algo foi desenvolvido de uma forma que não é tão usual, mas que para esse museu faz sentido. Além disso, além dos critérios, além da formação desse escopo de trabalho documental, né, escopo de consulta, digamos assim, a gente tem um detalhamento do fluxo operacional desses processos técnicos. Então, principalmente para um funcionário novo, ele vai entender quais são as etapas de cada uma das atividades que vem sendo desenvolvidas. O público, quando tem acesso a essa informação textual, ela vai entender como é que funciona o backstage dessa instituição, como é que determinado tipo de procedimento é realizado, porque eu preciso encaminhar com determinada antecedência uma solicitação de empréstimo. Vamos ver o que mais. Claro, sempre que a gente trabalha de uma forma mais organizada, a gente está trabalhando com um uso mais consciente de recursos. Sejam esses recursos pessoais, financeiros, temporais, até mesmo espaciais. Porque a gente não perde tempo, a gente não refaz as coisas. E, além disso, eu quero comentar também que uma justificativa para o desenvolvimento dessa tipologia documental, dessa política de gestão de acervos e da sua disseminação, e não necessariamente o documento completo precisa ser disseminado, ele pode ser disseminado somente de forma editada, né? Conceder uma maior transparência e uma maior seriedade e credibilidade para o processo decisório. Apresentar quais são as justificativas, né? Mas então, como é que a gente vai elaborar esse documento? Como é que é o processo? Quais são as etapas? O que eu preciso fazer para elaborar esse documento? Bom, primeiro, esse documento precisa ser desenvolvido em equipe. Um museu é um espaço multidisciplinar por excelência. Então, é preciso que o historiador, que o museólogo, que o curador, que o conservador, todos eles se reúnam e que trabalhem juntos desenvolvendo quais são as atribuições de cada um, quais são os fluxos de trabalho, quais são os documentos necessários para cada fluxo de trabalho e por aí vai.
Passando desse desenvolvimento inicial, a gente produz, então, o documento e para a direção, que vão dar o aval em relação a cada uma desses conteúdos disponíveis, né? O que é importante destacar na elaboração da política de gestão de acervo? É importante registrar aquilo que realmente é realizado, não aquilo que é ideal. Por quê? Se eu não registrar aquilo que eu efetivamente faço, esse meu documento vai ficar dentro da gaveta. Vai servir como fonte de informação para mim. Porque ele vai ser igual a qualquer livro existente com as circunstâncias ideais de desenvolvimento de qualquer tipo de atividade em relação à gestão de acervo. Por isso que é importante eu abordar aquilo que eu efetivamente faço ou aquilo que eu estou implementando, para que o meu documento faça sentido na minha instituição, para que ele seja usado, para que ele não seja simplesmente produzido e esquecido. Bom, aí são então os 5 tópicos que eu considero fundamentais no desenvolvimento da política de gestão de acervos e que não são restritivos, como já mencionado anteriormente. Os tópicos seriam, então, a apresentação do acervo, aquisição e alienação, ou descarte, dependendo do autor que você utilizar, documentação, conservação e empréstimo. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e o que se espera encontrar em cada um desses tópicos, certo? Bom, a apresentação do acervo, ela precisa caracterizar essa instituição e dizer qual é a missão dessa instituição, a que ela vem, o que ela se propõe, né? Destacando também qual é o recorte temporal, o recorte geográfico, temático e tipológico do seu acervo. Além disso, existe alguma particularidade nas suas coleções? Qual é a relevância das suas coleções? Qual é o histórico das suas coleções? E, além disso, você tem quantas coleções presentes no seu acervo? No tópico de aquisição e alienação, é interessante que a gente comece a delegar as responsabilidades. Então, aqui não é dito o nome do funcionário, por exemplo, mas é dito o cargo que é responsável por determinadas ações. É muito comum que os museus tenham comissões de aquisição e descarte, comissões formadas por vários membros da equipe aliadas ao conselho consultivo. Então, é interessante destacar quais são os cargos que compõem essa comissão. Essa comissão existe? De quanto em quanto tempo ela se reúne? Quais são as formas de aquisição e quais são as formas de descarte que o seu museu utiliza? Por exemplo, formas de aquisição, compra, doação, permuta, troca, formas de descarte, doação para outras instituições, uso pedagógico do acervo, eliminação, efetivamente. Quais são as etapas que são necessárias para que esse processo de aquisição ou para que esse processo de alienação seja cumprido na sua totalidade, né? O mais importante aqui é justamente destacar quais são os critérios para aquisição e quais são os critérios para descarte dessas peças. Geralmente, o que a gente encontra como critério de aquisição e critério de descarte? O interesse da instituição. É do interesse da instituição continuar com essa peça ou não? Essa peça faz sentido no discurso dessa instituição? O estado de conservação que as peças se encontram, a viabilidade da preservação desse objeto. Então, por exemplo, alguém quer doar para mim um quadro que eu não tenho condições de preservar. Comigo, ele só vai se deteriorar muito rapidamente. Claro que eu posso expor, posso fazer publicações, usá-lo em diversas formas. Mas eu não consigo preservá-lo. Então, será que não seria melhor eu recomendar que outra instituição tenha a guarda dele, desse acervo, desse artefato? Tudo isso precisa ser considerado. Número de exemplares também. Alguns museus possuem diversos exemplares de um mesmo objeto. Alguns museus têm vários objetos que não têm informação nenhuma registrada a respeito. Então, você tem algo
que você não sabe de onde veio, não sabe o que é e não sabe para onde vai, consequentemente. Então, tudo isso influencia no processo de aquisição e no processo de alienação. As etapas, elas vão passar justamente por esse processo de documentação. Às vezes é preciso ter laudos, às vezes não, geralmente, é preciso desenvolver laudos técnicos que corroborem o estado de conservação das peças, é preciso, às vezes, ter autorizações em relação à compra, à venda, às vezes os documentos são jurídicos, geralmente vários documentos são jurídicos, às vezes algumas justificativas precisam ser apresentadas, principalmente para o descarte dessas peças, então tudo isso precisa ser considerado. No tópico de documentação, é importante refletir sobre determinados assuntos. Por exemplo, o seu museu, ele possui um sistema de informação? Ele possui um sistema integrado de informação? Se ele possui esse sistema, ele é digital, ele é manuscrito, ele funciona? Se ele for integrado, ele é um banco de dados, ele é um software, como é que ele se caracteriza? Qual é o formato dele? Eu consigo, por exemplo, migrar informações entre a curadoria, o educativo e a comunicação, passando pelo setor de documentação? O acesso desses usuários internos, ele é restrito? Ele possui algum tipo de restrição, de limite? Existem campos que são delimitados, digamos assim? O seu museu, ele possui um livro de registro, um livro de tombo? Ele possui fichas catalográficas? Se essas fichas catalográficas existem, elas correspondem ou contêm padrões mínimos, como aqueles apresentados pelo Object-ID, que é um projeto do Getty excelente, que determinou campos mínimos de preenchimento para catalogação. A sua instituição faz inventários regulares? Ela periodicamente passa por todos os espaços para averiguar a quantidade de peças que existe, se alguma peça foi furtada, se alguma peça foi perdida, se as peças estão nos locais que elas estão registradas como contendo, como existentes? Existe algum tipo de marcação nos objetos? Como essa marcação é realizada? Qual é o tipo de marcação que é feita? As peças são documentadas fotograficamente? Quem faz isso? Quais são as atribuições das pessoas que fazem isso? Quem são as pessoas que marcam os objetos? Quem são as pessoas que documentam os objetos? Quem são as pessoas que registram os objetos? Tudo isso é feito por uma pessoa só? Quando a documentação fotográfica é desenvolvida, como ela é feita? A foto ela é de frente, ela é de todos os ângulos? Esse tipo de informação é interessante justamente para determinar como as coisas são desenvolvidas e as etapas de trabalho, né? Bom, com isso a gente tem a parte de registro de tratamento técnico, a parte de planejamento, da documentação em relação ao planejamento conceitual e ao planejamento logístico de empréstimos, planejamento logístico de exposições novas, de desmontagens e tudo isso, né? O seu sistema integrado, ele gerencia também a produção documental interna? Aquilo que a curadoria produz, aquilo que a conservação produz, aquilo que o educativo produz, vai tudo para um mesmo lugar, para um mesmo software, para um mesmo banco de dados que agregue, integre essa informação, trazendo para a memória institucional? Como é que isso funciona? O tópico de conservação. Bom, aqui é interessante a gente pensar nas responsabilidades, porque nem sempre a gente tem um conservador restaurador nessa equipe. O ideal seria que tivéssemos mais de um, mas sabemos que muitas das vezes não temos nenhum, né? Que dirá mais de um. Bom, aqui é interessante considerar alguns tópicos como: existe uma manutenção dos itens em exposição? Se essa manutenção existe, como ela é feita? Por quem ela é feita?
com qual periodicidade ela é feita, em qual dia da semana ela é feita. Os objetos que estão em exposição, eles estão expostos com qual tipo de material? Qual é a relação dos objetos em exposição, dos objetos em reserva técnica, com a segurança, com os sinistros, com a etapa procedimental no caso da ocorrência de algum sinistro? Quais são as condições de guarda do material que não está exposto? Como esse material é acondicionado? Como esse material é armazenado? Existe algum tipo de controle ambiental na sua instituição? Seja nas áreas de guarda, seja nas áreas de exposição? Esse controle ambiental, ele engloba atividades ativas ou passivas de controle? Você tem ar-condicionado? Você abre a janela? Você estabelece algum tipo de ventilação mecânica? Você consegue controlar a temperatura e umidade relativa? Você consegue controlar a luz? Você tem algum tipo de vistoria para ataque biológico? Você tem algum tipo de medição de poluentes no seu espaço? Tudo isso são informações pertinentes e que vão sendo conformadas como informações agregadoras de conhecimento e de processos que vão sendo desenvolvidos, né? Bom, na sua instituição, existem diretrizes de conservação curativa? Existem diretrizes que trabalham somente com a estabilização de materiais? Quais são os seus parâmetros e os critérios para a restauração das peças? Será que é uma instituição de arte contemporânea, uma instituição com elementos etnográficos, arqueológicos, e uma instituição histórica vai trabalhar com os mesmos critérios técnicos? Será que a metodologia de conservação desenvolvida e utilizada vai ser a mesma? A metodologia geralmente sim, mas nem sempre os parâmetros vão ser os mesmos. É interessante aqui a gente registrar quais são os modos de reflexão para essa tomada de decisão. Quais critérios podem ser desenvolvidos, quais critérios precisam ser ponderados para qualquer tipo de intervenção. Então, a gente pode trabalhar com mínima intervenção, a gente pode trabalhar com conceito em relação à materialidade, a gente pode trabalhar com simbologia, com aspectos históricos, aspectos artísticos, com compatibilidade de materiais, com ressignificação de materiais, com produção interna, com substituição de materiais, com, sei lá, N coisas que acabam sendo consideradas no decorrer do processo de conservação de um objeto. E além disso tudo, é preciso também destacar em quais momentos os relatórios de estado de conservação e os laudos técnicos vão ser desenvolvidos. Então, aqui a gente começa a fazer interfaces com o setor de documentação, com a parte de processual de empréstimos, com a parte de aquisição, e a gente vai começando a ver como tudo isso se relaciona, como se interrelaciona e como um sistema integrado de informação é necessário, como um sistema integrado traz benefícios muito maiores do que malefícios. Em relação ao empréstimo, é muito importante estabelecer quais são as condições para a realização desses empréstimos, né? Para os trâmites acontecerem, incluindo as condições de transporte, as condições de seguro, as condições de embalagem que o seu solicitante precisa fornecer. Quais etapas precisam ser cumpridas, né? Quais são as características que a instituição solicitante precisa ter para que o seu empréstimo seja aprovado? E quais são as responsabilidades, quem é responsável por cada uma dessas etapas, pelas conferências, pelas aceitações, ou outras partes, né? Dentre os critérios que geralmente são trabalhados, geralmente aparecem e são utilizados, nós temos critérios para decisões favoráveis, temos critérios para decisões desfavoráveis, né, em relação a empréstimo. Basicamente, eu não vou ler todos, mas vou destacar alguns aqui para vocês
que me vem à cabeça no momento. Geralmente, decisões favoráveis trabalham com exposições importantes, trabalham com a possibilidade de reunião de um conjunto que atualmente está separado, trabalham com a possibilidade de restauração de uma peça, o estabelecimento de novas parcerias entre instituições, dentre tantas outras possibilidades. Em relação a decisões desfavoráveis, a gente tem algumas restrições legais de proprietários, talvez a presença não necessariamente justificada pela solicitação desse objeto na exposição, um objeto que já tenha passado por diversos empréstimos, então um objeto que esteja fatigado atualmente, que já tenha passado por muitos processos de vibração, de exposição à luz e que precisa ficar quietinho no momento. Solicitação, às vezes, de um país que não tem uma posição, uma situação política estável, então, às vezes, não é interessante você pegar e aprovar esse tipo de empréstimo. Mas aqui o que eu quero destacar é que não necessariamente é preciso que você insira todos esses critérios de decisões favoráveis ou desfavoráveis. Mas é interessante que você justifique aqueles que você vai utilizar, que você insira de forma transparente por que você vai estar aceitando ou por que você vai estar negando uma solicitação de outra instituição, certo? Bom, aqui eu trouxe um quadro resumo para vocês, onde a gente consegue ver ao menos esse documento finalizado, digamos assim. Então, a gente consegue ter uma noção mais ou menos do índice desse documento, como é que ele se mostra, como ele se apresenta, né? Concluindo, além de tudo isso que foi comentado, a política de gestão de acervo, ela trabalha reunindo conhecimentos tácitos e conhecimentos explícitos. Então, ela registra aquilo que é capital intelectual da sua instituição. Elaborar uma política de gestão de acervo contribui para que você repense práticas, para que você avalie como existe a sua memória organizacional hoje. Quando você compara, sei lá, 3 edições de uma mesma política de gestão de acervos, você consegue ver uma evolução nas instituições, você consegue ver o crescimento dessa instituição. E com isso, os processos de aprendizado organizacional se consolidando. A política, então, se constitui como uma fonte de informação, tanto para a equipe quanto para o público, e apresenta no seu conteúdo essas inter-relações entre os processos que são constitutivos do seu conteúdo de trabalho, né? E registra as normativas e práticas institucionais existentes. Então, vamos desenvolver nossas políticas de gestão de acervos. Eu trago aqui para vocês alguns exemplos de políticas disponíveis online, todas de instituições públicas, com acesso livre e todas diferentes uma das outras, justamente para mostrar quais são que a política ela precisa fazer sentido para a sua instituição. Então, ela não precisa seguir uma linha específica, mas ela precisa se adequar ao que você precisa, ao que você necessita, às suas demandas, certo? Bom, algumas referências para quem quiser se aprofundar no assunto. E eu agradeço demais a todos e deixo meu e-mail caso alguém queira entrar em contato. Estamos aí, estamos disponíveis. Muito obrigada. Raquel, como sempre, uma excelente apresentação. É fascinante o domínio que tu tens sobre o tema e o gosto que tu tens sobre o tema. É importante dizer para quem está nos assistindo agora que esse evento ele é realizado e ele é apoiado e não poderia ser feito sem o apoio da PREC, da UFPEL, da Pró-Reitoria. Em nome da professora Francisca, da professora Andrea, da professora Silvana e de toda a equipe que está trabalhando na PREC, a gente gostaria de agradecer muito
pelo esforço que cada um faz por nos ceder uma sala, por nos dar todo o apoio com material gráfico e todas as informações, né, de estabelecer uma parceria com a CORE-RS. Então, vai nossos agradecimentos profundos para eles, para ti também, Raquel, foi fantástica a tua fala. Eu já estive instigando o pessoal já está fazendo perguntas, e aí eu vou ler para ti. Uma das coisas que, não é que me chamou a atenção, mas é que eu constatei, né, que é lamentável que quando a gente está gerindo patrimônio, seja documental arquivístico, documental bibliográfico, seja de bens culturais móveis, seja museal, não chama nos profissionais, né? Então, tu bem falou assim, seria legal que tivesse mais de um, mas algumas vezes não tem nenhum. Isso aí é complicado, né? Sem o pessoal técnico especializado, o trabalho, ele, digamos assim, fica um pouquinho mais difícil e complexo. Complicado. Muitas vezes a gente percebe umas coisinhas que não era para ser, né? Mas a gente tenta de contornar a situação da melhor forma possível, eu acho. Mas é assim, eu achei fantástico. E se tu me permitir, eu já vou passar para te perguntar, que tem umas perguntas muito interessantes. Eu só vou fazer uma pulada aqui. O Fabiano, ele quer saber se a apresentação ela vai ficar disponível. Ela vai estar no canal do YouTube da PREC, e ela é oriunda da tua dissertação de mestrado, e tu colocou, se tu depois, em algum outro momento, puder passar o link da tua dissertação de mestrado nos comentários, eu acho que o universo ele fica muito mais compreendido, mais amplo, né? Mas se depois, claro. se depois tu quiser, não sei se tu deixou o link da apresentação, eu acho que a dissertação de mestrado ela tem mais fundamentação teórica e substância, né? Claro, claro. Ela, na verdade, o link, ele está presente nas referências, isso, mas eu coloco aqui também. Pode deixar que eu coloco. Perfeito. Então, para quem quiser, aí vai estar disponível. A Eloá, ela fez uma pergunta, né? Assim, no finalzinho, que tu já estava dando os fechamentos, e aí a gente surgem as dúvidas. Ela diz que na instituição onde ela trabalha tem um sistema integrado de comunicação. Entretanto, nem sempre a organização desse sistema é suficiente para que toda informação entre setores estejam ou sejam disponíveis ou facilmente acessíveis. Um bom plano de gestão de acervo deveria incluir também um padrão organizacional desse sistema de comunicação integrado? Ele pode incluir, a gente pode estabelecer fluxos de informação, né? Então, a partir do momento que são determinados quais são os padrões das etapas, dos processos que precisam ser desenvolvidos, é possível adaptar o seu sistema de informação, o seu sistema integrado de informação, para que ele atenda a essa demanda existente, né? Então, esse documento ele pode tanto integrar a sua política de gestão de acervos, como ele pode ser um documento à parte. O importante é se discutir isso, né? Discutir quais são essas etapas, quais são esses processos, o que funciona, o que não funciona. Nem sempre o ideal vai funcionar para a sua instituição. Então, aquilo que é possível também precisa ser considerado. Nem sempre o que é possível é ruim. Às vezes, é o que dá para fazer, é a melhor opção que nós temos no momento. É a única opção que nós temos no momento. Então, a gente precisa se adaptar e tentar trabalhar isso com a melhor forma possível. Mas eu acredito que sim, um bom plano de gestão de acervo vai incluir um padrão de sistema de comunicação de forma intrínseca dentro desse texto, porque ele vai justamente abordar as inter-relações entre os setores. E eu acredito também que quando a gente faz uma política de gestão de acervos, eu acho que
quando tu faz ela num grupo multidisciplinar e tu colocas o que é possível fazer e na linguagem que todo mundo conhece, eu acho que é muito mais fácil de seguir e de colaborar, né? Quando é uma política, digamos assim, imposta, parece que não pertence a ninguém, né? Parece que é muito... eu acho que as pessoas não dão uma oportunidade. Então, quando é uma política que todo mundo arregaça a manga e vai e cria e discute, eu acho que tem a cara de cada um, né? Dentro. Eu acho que me parece que ela fica mais, digamos assim, pronta como para ser defendida por todo mundo que trabalha na instituição. Sim, eu tive a oportunidade de trabalhar recentemente numa instituição de arte contemporânea e a gente desenvolveu essa política e foi muito bacana, porque cada um trouxe as suas atribuições, as suas responsabilidades e aquilo que ainda tinha dúvida, aquilo que ainda não estava claro, se esclareceu. Então, nós trouxemos justamente essas etapas processuais, a questão da comunicação entre os setores, o que é que precisa passar por onde, quando o jurídico precisa entrar, quando a curadoria precisa ser consultada, como essa construção coletiva, ela é muito mais benéfica do que qualquer outra coisa. É fundamental que todo mundo participe e que traga as suas contribuições, os seus debates, as suas ponderações. Em relação a critérios, é muito importante, porque nem sempre uma pessoa consegue ter visão sobre o fazer do outro, né? Então, e às vezes até sobre o próprio fazer, a gente deixa escapar alguma coisa, a gente deixa passar alguma coisa, e esse processo de reflexão, ele é muito, muito importante. Tem, assim, a construção, né, coletiva. Você acredita que a administração das instituições serão proativas na construção de projetos de conservação preventiva e gerenciamento de riscos, considerando os custos de gerenciamento da instituição? Você acredita que esses dois planos seriam gastos ou investimentos? Eu acredito que são investimentos. Sempre são investimentos. Conservação preventiva sempre vai ser investimento. Em relação ao gerenciamento de riscos e a quem vai tomar a frente para que isso se desenvolva, é importante a gente destacar que nem sempre as instituições vão ter esse recurso, né? Então, a gente tem duas vertentes. A gente tem a vertente de um funcionário que identifica essa necessidade e que solicita ao seu superior a contratação, seja por lei Rouanet, seja por contratação direta, seja por projeto, o que quer que seja, a partir de uma demanda existente, de uma necessidade existente. E a gente tem a outra vertente, que é do profissional que vai em busca da instituição oferecendo esse serviço, né? Então, acredito que as duas vertentes são possíveis. E que quando a gente trabalha em conjunto, a gente consegue desenvolver uma coisa mais bem feita, digamos assim. Pois é, por enquanto a gente não tem nenhum questionamento mais. Ok. Quem sabe a gente só dá mais uns minutos para ver se alguém mais tem algum tipo de questionamento. Quando a gente estava comentando sobre a falta de profissional, né, que a gente estava constatando, né, a Elis Mota falou que realmente muitas vezes não existem profissionais qualificados nas instituições museológicas. Entretanto, infelizmente, mesmo quando existem, esses profissionais e seus conhecimentos, a maioria das vezes, não são considerados nas instituições. Que também depende muito do ponto gerencial, né? Isso é um baita de um problema, porque é preciso trabalhar com essas relações interpessoais, né? A gestão, ela funciona bem quando ela considera as particularidades de cada indivíduo e a importância de cada um dos cargos. Então, acho que além disso, a gente precisa trabalhar também com... Não digo que nós precisamos fazer educação patrimonial em relação à
a nossa importância enquanto conservadores restauradores. Mas acho que a partir de demandas que nós trazemos, a partir de reflexões, a partir de conhecimentos, a gente vai quebrando algumas paredes que acabam, que já são pré-existentes, e a questão é a gente não desistir disso, né? E que muitas das vezes as instituições que não têm um profissional conservador restaurador, ou que não têm sequer um museólogo, muitas das vezes elas têm alguém que sabe que é preciso trabalhar com esses profissionais, mas que também sabe que não consegue contratar esses profissionais permanentemente, né? Então é preciso pensar em trabalhos temporários, em contratações de prestação de serviço para determinados produtos. A gente pode pensar em desenvolver estratégias para que o trabalho não fique sem ser feito, em virtude da falta do profissional. E sim que a gente consiga trazer esse profissional de outra forma para a nossa instituição. Ou, se o profissional já existe, que nós consigamos aproveitar o profissional que nós temos, dando voz a ele, né? Eu acho que que vai ir ao encontro do que tu falas, por exemplo, quando tem alguns tipos de editais específicos para servos e tudo mais, eu acho que vale a pena conferir o edital para ver se tu consegues colocar o serviço de uma pessoa capacitada para fazer esse trabalho. Eu acho que muitas vezes surgem editais de apoio, né? E o pessoal se preocupa muito, por exemplo, em mobiliário, material, e fazer um monte de coisas, mas está se esquecendo que o conservador restaurador é peça fundamental para a conservação e a restauração do bem que a instituição tem, né? Que se não dedica um pouco de tempo e do dinheiro necessário, ou que seja uma parcela, daqui a um tempo a mais, pode ser que não conte nunca mais com o bem, né? E uma coisa interessante da gente destacar também é que esse profissional, o conservador restaurador, ele precisa atuar também de forma empreendedora, né? Não existe instituição pública para todo mundo. Instituição privada, será que existe? Talvez sim, talvez exista até instituição pública, mas hoje, efetivamente, não temos cargos para todos. Então, empreender, correr atrás, apresentar as possibilidades para aquelas pessoas, muitas vezes abre horizontes e abre possibilidades de trabalho que antes não existiam. Então, às vezes, se aprofundar numa questão de CMS cultural, principalmente aqui em Minas Gerais, eu não sei como é que funciona aí no Rio Grande do Sul, também existe um incentivo para o uso do dinheiro do ICMS cultural em relação à conservação, mas aqui existe, acredito que em outros estados também é importante a gente buscar aonde a gente vai conseguir trabalho, né? A ir atrás desses locais. Se ficar escondido, a gente não vai conseguir de forma alguma. Tem que colocar a cara a tapa e correr atrás, não tem jeito. Vamos receber muitos não, vamos receber, vamos fazer alguns trabalhos mal remunerados, mas com o tempo a gente vai se consolidando e estabelecendo redes de contatos, que no final é o que importa, né? A gente sabe que as relações interpessoais são fundamentais no desenvolvimento da profissão e na reputação do profissional e por aí vai. E eu acho que, além disso, a gente precisa trabalhar mais em cooperação com outros profissionais, em cooperação com museólogos, em cooperação com historiadores, em cooperação com arquitetos. A gente precisa parar de tentar visualizar esse profissional como concorrente, e sim como colaborador. Claro que muitas das vezes o nosso trabalho tende a ser feito por este profissional. Mas aí mas às vezes esse profissional nem quer fazer esse trabalho, mas é designado a ele. Então, muitas das vezes, o profissional já existente na instituição, ele está muito sobrecarregado. Então, você entrar em contato com esse profissional,
para articular meios de desenvolver soluções, sempre é válido. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Fabiano, por último. Ele fala assim, por que o descarte continua sendo um tabu dentro dos museus? Qual o procedimento para realizar o descarte? Eu acredito que a palavra descarte é uma palavra muito forte, né? E muitas das vezes, o que a gente entende por descarte é destruição. E não é isso que acontece. Quando a gente trabalha com descarte, a gente trabalha com várias formas de desapropriação dentro de uma instituição. Então, aquilo que vai sair da sua instituição, ela só vai sair se ela não fizer sentido nessa instituição. Então, se ela não for condizente com a missão, se ela não for condizente com a sua linha, a sua vocação institucional. E não é porque você está descartando que você está jogando fora. Não é isso. A ideia do descarte é você promover trocas com outras instituições, permutas, é você, às vezes, se desfazer por meio de uma venda, conseguindo, assim, recurso para a sua instituição desenvolver outras atividades. Que mais? Me ajuda aí, Andréia. A gente pode trabalhar com a destinação de um material que já tem diversos outros exemplares para num aspecto mais pedagógico, uma doação para escolas, ou alguma coisa nesse sentido. Descarte não quer dizer destruir, não quer dizer quebrar, né? Esse descarte, ele assemelha muito. Eu, além de eu ser conservadora restauradora, eu também sou arquivista. Então, quando a gente fala sobre descarte e eliminação, o pessoal geralmente se puxa os cabelos, porque eles não acreditam que a gente vai eliminar. Por que que nós vamos eliminar? Só que assim, não é uma decisão que o profissional ele toma sozinho. Como o Bento explicou, é um grupo que analisa isso aí, ou mesmo que a gente. É um grupo que analisa e, obviamente, o que a gente descarta, mas nós fazemos o descarte e eliminação, digamos assim, e ele nunca mais vai voltar a ser o que era, ou seja, fragmentação mecânica, magnetização e tudo mais, para descarte mesmo. A palavra descarte, a gente assemelha muito à eliminação mesmo. E essa palavra utilizada dentro do museu, quando o pessoal não conhece, o pessoal literalmente pensa que a gente vai botar fora. Mas se tu tens uma linha no teu museu e tem uma peça que ela não está combinando com a linha que tu tens, e tem outro acervo que precisa, é assim. Ou tu cedes ela para, quem sabe, algum tipo de exposição itinerante, com todos os cuidados e tudo mais, tu doas ela, tu vende, tu repassa para outra instituição, tu faz uma troca, né? O que a gente, eu acho que é uma palavra muito forte, né, para ser utilizada esse descarte. Por isso que o Fabiano falou sobre o tabu, né? É que quando a gente pensa e enxerga a palavra, poucas vezes a gente corre atrás para uma explicação. E como tu bem falou, nem é botar fora, são outras coisas. É a etapa chamada de descarte. Então, foi muito importante que tu esclarecesses, né? Que a gente não precisa ter medo de um descarte. Muitas vezes a peça vai tomar um sentido, ou ela adquire seu sentido mais forte junto com outro acervo do que, por exemplo, com nós. Eu mesmo, por exemplo, como acontece, eu estou trabalhando num assunto específico e outro museu tem uma peça que para mim faz sentido, mas para ele não. Quanto que eu ganho obtendo essa peça? Seja que eles me doem, seja que eles me emprestem, seja que eu consiga comprar. Como vai ajudar o retorno para eles? A peça, ela é com todo cuidado transportada, porque é um bem, e para quem trabalha,
nesse tipo de instituição é o mais importante que a gente tem que preservar esse bem, né? Mas a palavra, o pessoal, ela dá essas duplas significados, né? Mas eu acho que a gente precisa começar a divulgar mais essa etapa de descarte não sendo descarte. Sim, sim. O que é comum também de se ver bastante é alguns museus desenvolverem as suas políticas de aquisição e descarte e não desenvolverem políticas em relação aos outros tópicos, a documentação, a conservação. E é válido, mas podemos ampliar esses assuntos, né? Podemos também registrar outras práticas institucionais que vão contribuir para a nossa memória organizacional, que vão contribuir para a gente entender o crescimento da nossa instituição, para a gente repensar práticas existentes hoje, rotinas existentes hoje, que podem ser aprimoradas, aperfeiçoadas, e que podem até mesmo sofrer modificações para mudanças totais que sejam, né? A gente averiguar a necessidade da instauração de um sistema de documentação, ou, por exemplo, averiguar que o meu sistema de documentação manuscrito funciona e funciona muito bem. Se ele funciona, tudo bem, ótimo. O importante é ele funcionar. Exatamente, para que mudar toda a aparelhagem e a forma, né? Se desse jeito está funcionando muito bem e o correto, por exemplo, né? Sim, claro. Pois é, nós não temos mais perguntas, Raquel. Eu acho que foi uma troca bastante interessante, né? Para quem nunca tinha tido contato com política de gestão de acervos, é muito importante. Recomendamos ler a tua dissertação de mestrado. Com certeza, tu traz uns novos olhares e muito material, embasado bem teoricamente. Gostei muito da apresentação, aqueles exemplos que tu deu das políticas. E tem alguma que tu falas assim, porque tu levantou todos aquelas questões, né? Em um dos slides, tu colocou todos os tópicos desses aí, tu elencou 5 que seriam os mais importantes. Tem alguma que tu fala assim, esse aqui é meu sonho de consumo, porque ela está completíssima. Já aconteceu contigo? Já. Eu gosto muito da política da Fundação Joaquim Nabuco. A Fundação Joaquim Nabuco é de Pernambuco. E eles têm diversos tipos de acervo na instituição, né? Então, eles têm acervo museológico, arquivístico e bibliográfico, se eu não me engano. Eu acho que são os 3. Ou são só museográfico e arquivístico. Mas eles fizeram uma política para todos esses acervos. Então, ao invés de você ter um índice, digamos assim, com o destrinchamento desses tópicos, você tem um destrinchamento por coleção. E aí, dentro dessas coleções, você tem todos esses tópicos abordados de forma textual, de forma não discriminada, não categorizada, digamos assim. Ela está categorizada, mas ela está bastante prática de ler, sabe? E aí dá para você ver a diferença de tratamento entre um acervo arquivístico, entre um acervo museográfico, entre um acervo bibliográfico, que é muito bacana de você ter como exemplo. O MAST, ele traz 2 políticas. Ele traz a política de preservação separada da política de aquisição e descarte. O documento deles, se esses 2 fossem um manual, digamos assim, ele também estaria muito completo. E o do Guild é legal porque a gente trabalha com ciência natural, né? Então é um acervo assim mais diferenciado. Então a gente vê que muitas das vezes o tratamento desse tipo de acervo vai ser completamente diferente do tratamento dado para um acervo artístico, por exemplo. Então o curador ele precisa ter uma formação muito diferenciada em relação a um profissional que trabalha no acervo de história natural. Então, tudo isso vai sendo mencionado e vai agregando reflexões e concepções que são legais de você fazer, sabe? Eu acho bacana
quem quiser desenvolver, dá uma olhada nessas todas para estabelecer essas diferenças e ver qual desses documentos que é mais semelhante com aquilo que você quer produzir. A Casa de Oswaldo Cruz, ela disponibiliza essa política geral e depois da política ela tem vários programas referentes a determinados tipos de coleções ou determinados tipos de atividades. Também é outra forma de se fazer. Então, vale a pena consultar e dar uma olhadinha, mas se alguém só puder ver uma, eu sugiro que veja da Fundação Joaquim Nabuco. Então agora a gente já sabe qual é a tua preferida. Algumas instituições, elas preferem fazer o que a gente chama de uma política guarda-chuva, que contemple tudo, e depois tu vai largando normativas específicas, né? E quando tu tem diferentes tipos de acervo, eu acho que até convém uma guarda-chuva, tu contempla todas elas, mas tu dá tempo a cada setor, a cada área, para trabalhar especificamente nas que são delas e trabalhar em conjunto com outra área, né, para as que são em comum, né. Nós fechamos as perguntas. Para quem já tinha preenchido o formulário do Google Docs, é só colocar seu nome nas notas compartilhadas. Para quem nunca tinha entrado e nunca tinha preenchido, por favor, entre nesse link que a professora Andrea já disponibilizou para se cadastrar. Aí recebe o certificado por e-mail. Raquel, muito obrigada pela tarde de hoje. Foi fantástica a tua palestra. A gente ficou com gosto de quero mais. Vamos ser vários que vamos ler a tua dissertação de mestrado nos próximos dias, porque é um tema muito interessante. E, com certeza, nós vamos olhar essa manual de gerenciamento ali da Fundação Joaquim Nabuco, porque é assim,